O DRE da sua empresa fechou com lucro, mas quando você olha para a conta bancária do negócio, surge aquela pergunta que praticamente todo empresário já fez uma vez na vida. Tá, mas se o DRE mostrou esse lucro todo, cadê o dinheiro? Mas se você já fez essa pergunta alguma vez, pode ficar calmo. Isso não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Você só precisa entender que o DRE não vai explicar tudo o que você gostaria sobre o dinheiro da empresa. Existem 4 pontos em que o DRE pode não estar contando a história completa. E se você interpretar esses números de uma maneira errada, pode acabar tomando decisões ruins para a empresa com base em uma informação de certa forma incompleta. E 2 desses pontos que eu vou falar geralmente fazem um negócio parecer melhor do que realmente ele é, e os outros 2 fazem parecer pior. E existe um deles, o último, que pode revelar uma verdade bem desconfortável. Aquele lucro que você se orgulha talvez nunca tenha existido. Então fica comigo até o final, porque depois desse vídeo você não vai mais olhar para o seu DRE do mesmo jeito. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas, e também sou especialista em valuation de ativos. Começando então pelo primeiro ponto, e esse primeiro ponto ele é bem comum, que gera muita dúvida entre empresários e a maioria não sabe direito qual que é de fato o problema. O DRE funciona por uma regra chamada de regime de competência. E na contabilidade existem 2 regimes que registram a mesma operação de formas diferentes: o regime de competência e o regime de caixa. No regime de caixa, o dinheiro só é registrado quando ele efetivamente entra ou sai da conta. Já no regime de competência, que é o que rege o DRE, a operação é registrada no momento em que ela acontece, independente do dinheiro ter entrado ou não. Mas o conceito é bem simples de entender. A venda no regime de competência entra no resultado no DRE no dia em que você vende, não no dia que o dinheiro cai na conta. E deixa eu dar um exemplo para dar uma melhorada na explicação. Vamos dizer que você vai vender hoje R$30 mil em produtos parcelados em 10 vezes no cartão de crédito. E no seu DRE, o que vai aparecer? 30 mil de receita esse mês dessa venda. Só que na conta caíram apenas R$3 mil e o resto vai ficar pingando ao longo dos próximos 9 meses, e ainda com a taxa da maquininha mordendo um pedaço dessas parcelas. Só que enquanto essa receita entra devagar, as suas contas não esperam. O fornecedor vai te cobrar à vista, a folha vai vencer no dia 5, e o aluguel que você paga não pode ser parcelado em 10 vezes junto com a sua venda. Então, por um lado, o DRE vai te mostrar um lucro, só que o seu caixa, ao mesmo tempo, vai mostrar um aperto no mesmo mês, com os 2 estando certo ao mesmo tempo. E foi por isso que eu perguntei ali no início do vídeo, cadê o dinheiro? E ele existe, só que ele está no futuro, espalhado nas parcelas que ainda vão entrar. E olhando então a grosso modo, o lucro líquido do DRE pode ser considerado uma promessa de caixa, mas não é de fato caixa. E aqui eu vou falar uma coisa que acontece com bastante frequência quando falamos de pequenas e médias empresas. O empresário vai olhar ali esse lucro no papel e ele retira esse dinheiro como se fosse dinheiro disponível. E ele vai retirar o lucro de uma vez só. Só que 2 semanas depois está pedindo capital de giro no banco para pagar uma conta que já tinha vencido. Só que ele não gastou demais. Ele só confundiu lucro com caixa. E tem uma frase que eu já ouvi falar várias vezes em chamadas ou em reuniões que ajuda a entender um pouquinho melhor isso. Lucro é opinião, caixa é fato. O lucro depende de regra contábil, de quando você reconhece cada coisa. Só que o caixa, por outro lado, não tem opinião. Ou o dinheiro está lá, ou ele não tá. E se o lucro é somente uma opinião registrada no papel, imagina o que pode acontecer quando parte desse lucro já está comprometido antes mesmo de você tocar nele. E esse é o segundo ponto. E o segundo ponto agora é bastante ignorado. E é o que separa o empresário que entende de dinheiro e de gestão do que aquele empresário que só olha o saldo. Então, presta bastante atenção agora. Vamos supor então que a gente resolveu o problema do ponto anterior. O dinheiro entrou, as parcelas caíram e o caixa bateu com lucro. Mas está tudo certo agora? Ainda não. Porque o lucro que vai aparecer ali no DRE no final do exercício pode parecer totalmente disponível para você. Mas parte dele já na verdade teria outro destino e você ainda nem se deu conta.
Deixa eu te explicar agora 3 situações que muitos negócios vivem. A primeira ali tem a ver com as máquinas, equipamentos, caminhões, frota, porque aquele equipamento que faz a sua produção rodar vai desgastar e um dia ele vai precisar ser trocado. Só que o DRE não vai te avisar isso de uma forma muito clara. Ele vai te mostrar ali um lucro e a conta da reposição vai chegar lá na frente de uma vez. E a segunda, então, a manutenção. O que mantém o negócio de pé, o conserto, a reforma, a atualização, não aparece como uma reserva no seu resultado. Vai aparecer só quando você gasta e precisa de manutenção. E o terceiro, o estoque. Quando uma empresa cresce, o estoque dela cresce junto. E vender mais significa comprar mais antes de vender. E esse dinheiro que fica parado no depósito ou na prateleira esperando virar venda saiu do seu caixa. Mas ele não vai aparecer como custo ali no DRE. Contabilmente, ele ainda é um ativo seu. Você tem o bem, mas não tem o dinheiro. E juntando essas 3 coisas, você tem o retrato de um erro clássico. Chega ali dezembro ou início do próximo ano, o DRE mostra um lucro gordo. E o empresário decide distribuir ele todo, porque ele precisa tirar férias, trocar de carro, afinal ele precisa sobreviver. Aí chega março, a máquina para, o estoque precisa ser reposto, ou ele precisa simplesmente reinvestir na empresa. E adivinha? Ele vai ter que ir para o banco pedir empréstimo para repor uma coisa que o próprio negócio já tinha gerado dinheiro para poder pagar. E agora ele vai ter que pagar juros para usar um dinheiro que ele tinha disponível e que ele decidiu distribuir cedo demais. Mas existe um nome para aquilo que sobra de verdade depois que a empresa separa o que precisa reinvestir para continuar de pé e operando. Se chama fluxo de caixa livre para a empresa. E em termos bem simples, é o lucro menos tudo aquilo que o negócio precisa reinvestir de volta para manter a empresa funcionando e crescendo de acordo com os planos da gestão. E é esse número, não o lucro líquido do DRE, que diz quanto a empresa realmente coloca no seu bolso, como sócio. Mas deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui, porque isso que a gente acabou de ver muda tudo. Repara que ninguém que avalia uma empresa de verdade olha somente para o lucro apontado no DRE. Quando alguém vai comprar um negócio, geralmente quando um investidor entra, quando se calcula quanto que uma empresa vale, o número que mais importa não é o lucro do papel ou do DRE, é o caixa que sobra depois de pagar tudo, depois de repor máquina, depois de bancar o estoque, exatamente aquele fluxo de caixa livre que a gente acabou de falar agora. E é justamente essa conta que a gente faz na nossa plataforma de valuation. A plataforma pega os seus números e mostra o que o DRE não mostra diretamente, quanto que o seu negócio realmente gera de caixa e a partir disso quanto ele vale. E se você nunca viu esse número e gostaria de saber quanto vale a sua empresa, eu vou deixar um cupom de desconto aqui e o link também vai estar na descrição. E eu recomendo muito que você faça, pois além de ter sido feita por mim e pelos meus sócios, a nossa ferramenta é utilizada diariamente por consultores, advogados, contadores e profissionais de fusões e aquisições a calcularem o valor das empresas dos seus clientes. E o processo é simples, não requer conhecimento prévio e você pode contar com o nosso suporte e não costuma demorar. Então, voltando ao vídeo. Até agora, os 2 primeiros pontos que falamos tinham uma coisa em comum. O DRE fazia a empresa parecer melhor do que ela é. Lucro cheio e caixa vazio. Mas a partir de agora, a lógica vai mudar um pouco, porque o terceiro ponto faz justamente o contrário. Ele faz a sua empresa parecer pior do que ela é. E esse ponto aqui muita gente ainda faz, mesmo sem perceber que está distorcendo o próprio resultado. É o seguinte: em muitas empresas, despesas pessoais dos sócios são lançadas indevidamente como se fossem despesas de negócio. O empresário ali passa um monte de despesa pessoal por dentro da empresa. O carro da família, abastecido no cartão CNPJ, o combustível do final de semana, a viagem de negócios de um dia que se estendeu por mais 7 para ficar curtindo, aproveitando, o plano de saúde dos pais, dos avós, dos filhos, dos parentes, tudo isso entra no DRE como se fosse uma despesa
despesa da empresa. Só que o problema é o efeito colateral disso. Quando você empurra ali a sua vida pessoal para dentro do DRE, o lucro da empresa vai encolher no papel. Só que essas despesas não são da empresa, são sua. A empresa, na verdade, ela gera mais resultado do que o demonstrativo mostra. E aí, até sem se dar conta, o empresário pode olhar ali o DRE, ver aquele lucro bem espremido e pode concluir, putz, o meu negócio está indo muito mal. Ou pior ainda, ele pode tentar buscar um investidor, vai chegar no momento de se aposentar, ou ele apenas só quer vender a empresa para tocar outros projetos, só que essa prática de misturar as despesas não costuma ajudar. Pelo contrário, pode passar ali uma imagem de quem está comprando de bagunça, de risco, de péssima gestão. E na verdade, se essas despesas pessoais fossem separadas da empresa, a empresa teria um lucro consideravelmente maior. E quando esses gastos não têm relação com operação, eles precisam ser segregados. Em uma análise gerencial ou em um valuation, alguns podem ser retirados do resultado e normalizado, desde que estejam documentados e não sejam necessários para quem continuar operando a empresa. Chegando no quarto ponto, então, sabe esse ponto que acabamos de falar sobre as despesas pessoais? Ali o DRE carregava um custo que não era da empresa, e por isso o lucro apareceria menor do que ele é. Só que agora é o contrário. O DRE vai agora esconder um custo que é da empresa, e por causa disso o lucro vai aparecer maior do que ele realmente é. Estamos falando do prolabore do dono. E prolabore não é salário, é a retirada do dono pelo trabalho que ele faz na empresa. E vamos falar agora de uma coisa que acontece em milhares de empresas no Brasil. O empresário geralmente declara e retira ali um salário mínimo de prolabore. E isso pode fazer sentido, até para fins de impostos e INSS, por exemplo. Eu não estou aqui para julgar. Só que pare e pensa, o que esse dono faz dentro do negócio? Se for uma empresa pequena, provavelmente ele é o gestor que toma as decisões, ele é o vendedor que fecha os maiores negócios, ele é o financeiro que controla o caixa, emite boleto, cobra cliente e negocia com o banco. E ele ainda provavelmente é o comprador que negocia com o fornecedor. E estamos falando então ali de 4, 5, 6, 10 funções numa pessoa só. Por em tese, um salário mínimo. Agora vamos fazer um exercício comigo. Vamos fazer isso pela ótica de um eventual comprador. Imagine que você vai vender essa empresa amanhã, essa empresa que estamos falando agora. E o comprador não é você. Ele vai precisar substituir tudo o que você faz na empresa. Quanto que ele vai ter que pagar para contratar um gestor de verdade aí no mercado? Alguém que consiga fazer vendas, um vendedor sênior. E alguém para o financeiro. E um comprador que negocie bem. Alguém que cobre os clientes. Somando tudo isso, no mundo real, esse pacote pode custar muito mais de 20 mil reais por mês. Fácil. Então tem uma diferença gritante entre o salário mínimo que você declara e retira e os mais de 20 mil que o seu trabalho vale. E essa diferença, às vezes eu até gosto de chamar de salário fantasma, porque é um custo que em tese existe, que a empresa de uma certa forma usufrui todo mês, mas que não vai aparecer em lugar nenhum no DRE, porque você como dono aceita não cobrar esse valor da empresa. No máximo tirar através de retirada de lucro. E, de novo, por que muitos empresários tiram prolabore baixo assim? Um dos motivos é que existe uma razão fiscal concreta. Declarando ali o prolabore no valor de um salário mínimo, você paga muito menos INSS. E é uma economia real, é por isso que a prática é tão espalhada. E de novo, eu não estou julgando, eu estou só mostrando o que ela esconde. Porque o efeito é esse. Com esse custo de 20 mil reais ou mais, que não entra no DRE, o lucro que sobra no final parece maior do que ele é. E o empresário pode parar para olhar e pensar: ah, mas a minha empresa dá lucro, está tudo certo. Só que se você colocasse no papel o valor real do seu trabalho, boa parte desse lucro, às vezes, o lucro inteiro sumiria. E nesse caso que eu estou exemplificando, o lucro é, na verdade, o salário que ele deixou de receber. E que se fosse comprada por alguém que não quisesse trabalhar na empresa que está comprando, teria que contratar algumas pessoas para desempenhar essa função, que provavelmente custaria muito mais de um salário mínimo. E antes de fechar o vídeo, então, eu queria agora falar um bônus, que é uma explicação, uma informação que eu considero importante. Tudo que a gente viu agora nesse vídeo parte de um mesmo lugar.
o lucro apontado no DRE. O lucro apontado no DRE não é um fato, ele é mais uma estimativa. Só que deixa eu explicar. Ele é o resultado de um monte de regra contábil que alguém teve que decidir como aplicar. E só para fins simples de explicação, vamos falar rapidamente sobre a depreciação, por exemplo. A contabilidade decide que uma máquina dura alguns anos e dilui esse custo dela nesse prazo. Mas se o prazo for, digamos, 10 anos, e essa máquina durar 15 anos, 20 anos, 50 anos, ou se ela quebrar em 5. O número que entra no DRE é mais uma convenção, não uma realidade. O mesmo vai valer como você avalia o estoque, sobre como você provisiona uma dívida futura, para quando reconhece como uma receita. E em cada uma dessas escolhas existe uma regra, e dentro dessa regra pode existir ainda uma certa margem de interpretação. E não é que o DRE esteja errado, é que ele nunca teve a função de te dar o número exato que você queria naquele momento. Ele foi feito muito mais para padronizar, para calcular imposto, por exemplo. E o erro aqui é você achar que uma estimativa contábil vai ser o retrato fiel de quanto a sua empresa vale, por exemplo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.